De volta aqui no Eli Talks, a gente vai falar com o Leonardo Fiuza, ele que é presidente da TAM Aviação Executiva, que representa no Brasil a Bell Helicopters. Ele é também presidente da Associação Brasileira de Aviação Geral, a ABAG. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Juliano. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Fiuza, eu queria começar perguntando para você sobre o mercado, né? Vocês fazem um acompanhamento quase que diário, né? São quase que um termômetro do mercado brasileiro. Passada aí a pandemia, o que você pode dizer sobre o mercado brasileiro hoje, especialmente de helicópteros? Bom, Juliano, o que a gente nota, né, que a pandemia, ao contrário do que ela provocou nas linhas aéreas comerciais aqui e ao redor do mundo, né, que colocou a maioria dos aviões no chão e as pessoas estavam evitando aglomerações em aeroportos, alguns até fechados. O que a gente pode resumir disso tudo é que isso deu um impulso na aviação executiva ao redor do mundo, novamente, e aqui no Brasil. De lá para cá, vamos considerar aí o ano de 21, o ano de 22, foram anos de crescimento no mercado, para nós aqui, tanto no mercado de aviões quanto no mercado de helicópteros. Falando especificamente de helicópteros, como você perguntou, nós notamos um crescimento de vendas muito forte em 21 e 22, fruto também dessa questão da pandemia, por várias razões. Pessoas tentando evitar aglomerações, pessoas que tinham necessidade de transporte e condição de utilização da aviação executiva, tentando evitar essas aglomerações. Algumas outras pessoas aproveitando esse momento, então, para trocar os seus helicópteros que já tinham, talvez uma idade um pouco mais avançada, por helicópteros mais novos, mais modernos. E isso fez com que acontecesse um grande volume de vendas de todos os fabricantes no país. O que é bom, que significa que tem muita aeronave para entrar ainda na nossa frota brasileira, até porque os fabricantes estão com backlogs grandes, as entregas hoje não são tão rápidas como eram antes da pandemia. Pensando especificamente no mercado de helicópteros, você conseguiria traçar um perfil da operação no Brasil de helicóptero? Bom, a operação no Brasil, majoritariamente, é uma operação de transporte corporativo, né? Helicópteros adquiridos por pessoas jurídicas, na grande maioria, para uso de pessoas físicas, acionistas ou executivos dessas pessoas jurídicas. Obviamente existe também uma parcela, mas como eu falei, a maioria é transporte corporativo, mas existe a parcela dos helicópteros que a gente chama de helicópteros a serviço, que são aqueles helicópteros utilizados por polícias estaduais, corpos de bombeiro, os helicópteros militares que a gente tem em Forças Armadas, e aqueles helicópteros de rádio, televisão, que acompanham também essa linha do serviço. Mas, resumindo, majoritariamente transporte corporativo. Pensando no trabalho da ABAG, você tem números sobre o mercado de helicópteros no Brasil? Em linhas gerais, nós falamos de um mercado de 2.000 aeronaves, 2.000 helicópteros no Brasil. Uma grande concentração em São Paulo, grande concentração. Segunda maior frota brasileira está na cidade do Rio de Janeiro, a terceira maior frota está em Minas Gerais. Então é uma frota interessante. Se a gente comparar São Paulo com Nova York, são as duas maiores frotas do mundo, em termos de helicópteros. E como eu falei, continua crescendo porque continuam sendo vendidos novos helicópteros para entrega e saem muito poucos helicópteros do país. Muito poucos são exportados, então os que estão sendo substituídos continuam aqui dentro. Pensando num executivo, num empresário, enfim, num profissional liberal, eventualmente, o que muda na vida dele a partir do momento que ele passa a operar um helicóptero, na prática? Que ganhos que ele tem? Bom, depende muito da necessidade de missão que ele tem, né? Vamos pegar o transporte corporativo, que é a grande maioria, como eu falei, nas cidades grandes, uma cidade como São Paulo, ele ganha em agilidade, porque ele deixa de enfrentar o trânsito, que a gente sabe como que é. Ele ganha em segurança, né? E ganha em flexibilidade, porque ele consegue operar nos helipontos, não só em aeroportos, não só em heliportos, mas ele consegue operar nos helipontos elevados dos edifícios. Isso é um grande resultado para quem adquire um helicóptero, né? Você tem também, hoje em dia, outras utilizações. O helicóptero começou a ser visto como uma ferramenta de trabalho pelas pessoas do agronegócio. Então você tem hoje pessoas que estão adquirindo helicópteros e eles têm plantas, que no caso são fazendas ou
plantas industriais do agronegócio em distâncias bem próximas, sem acesso a pistas de pouso. Então o helicóptero faz todo sentido para que eles possam visitar essas fazendas, visitar essas plantas industriais. Então já é uma outra utilidade para o helicóptero, também obviamente corporativo, mas é uma utilidade, é uma ferramenta de trabalho também, como é na cidade grande. Então basicamente os ganhos são enormes em termos de logística para quem adquire um helicóptero. Você esteve na AgriShow, imagino agora, né? A TAM teve presente lá. Como é que foi? O AgriShow foi muito bom. Semana passada estivemos lá de segunda a sexta-feira com o stand no Parque de Exposições e também uma ação muito forte no hangar, no aeroporto de Ribeirão Preto. Muita gente do agronegócio, muito empresário, muitos clientes, muitos prospects estando lá na feira. É uma feira extremamente importante para nós, considerando que no nosso portfólio de produtos, tanto de aviões quanto helicópteros, pouco mais de 40% do que a gente vende é para esse setor, né? Fiuza, falando de Bell agora, o que você poderia destacar em relação ao mercado brasileiro? Como é que estão as vendas? Quais são as máquinas que têm gerado mais demanda? E em que nichos vocês têm atuado com mais agressividade? Bom, a Bell tem uma linha de produtos que atende bem o perfil do cliente brasileiro. Nós temos 3 produtos que se destacam bastante no nosso mercado. Um é o Bell 505, que é o nosso helicóptero de entrada, é um helicóptero monoturbina, um projeto recente, um projeto dessa década, que a Bell transformou em realidade bem rápido e tem sido um sucesso de vendas no mundo todo. Em torno de quase 500 unidades já vendidas no mundo, nós estamos com 10% disso vendido no Brasil. Então, é uma máquina que já chegou, já entregamos algumas, temos outras tantas para entregar e os clientes que estão usando já estão realmente confirmando toda essa história por trás do Bell 505, de que realmente é uma máquina diferenciada, que faz sucesso e já estão indicando até para outras pessoas, então isso está alavancando muito as vendas do produto. Depois, o outro produto que destaca muito, que é também um produto diferenciado da Bell, que é o Bell 407, é um monoturbina, porém a gente tem agora a versão IFR, né? Então, está homologado aqui, já fizemos várias vendas, principalmente para aqueles clientes que têm necessidade aí por questão de regiões onde o tempo não colabora muito, ou regiões com alguma adversidade geográfica. O cliente opta pelo Bell 407 para poder fazer seu transporte. E depois o terceiro produto de destaque da Bell, nesse caso, é o 429, o Bell 429, que é o biturbina leve, que nós temos hoje mais de 50 desse modelo, mais de 50 aeronaves desse modelo no país, e continua sendo vendido, continua vendendo. O helicóptero vem tendo alguns upgrades e deve ter mais upgrades pela frente. Então a gente aposta muito nesses 3 produtos que, como eu falei no início, eles abrangem praticamente quase todas as necessidades do cliente brasileiro. A Bell, não é todo mundo que sabe, é uma das mais tradicionais fabricantes da indústria aeronáutica. Ela começou com projetos de asa fixa. Ela produziu a primeira aeronave a quebrar a barreira do som e continua até hoje investindo em tecnologia. Queria entender, Fiuza, em relação ao futuro, essas novas tecnologias, fala-se no eVTOL, vocês que têm uma proximidade muito grande com a Bell, como é que tá? Quais são as principais tendências? Para onde que esse mercado de asa rotativa deve seguir? Olha, a Bell, pelo que a gente vê e o que a gente conversa, ela continua investindo em diversas frentes, né? O tradicional helicóptero vai continuar existindo, novos projetos possivelmente podem vir adiante, upgrades dos atuais produtos, como eu citei antes. Então isso não é uma linha que deve deixar de existir num curto espaço de tempo, e nem sei se vai deixar de existir algum dia, né? Em paralelo, obviamente, existe toda essa tendência dos veículos até autônomos e de outros portes para poder fazer transporte aéreo. A Bell também está olhando para isso, a Bell também tem produtos nessa linha, né? Existem, dentro do grupo Textron, existem empresas que estão desenvolvendo isso. Tem a Textron Systems, que está trabalhando em diferentes frentes aéreas de produtos
dessas novas tendências. Então, a gente acredita que elas devam correr em paralelo, né? E vamos ver como que o mercado vai responder a isso tudo daqui a um tempo, né? Legal. Para a gente finalizar aqui, Fiuza, eu queria que você falasse um pouquinho aqui da LXP, como é que tem sido a experiência, é uma feira que está se consolidando como a mais importante aqui da América Latina no mercado de asas rotativas. Quais as suas perspectivas, o que você pode falar? Olha, a LXP realmente, você usou o termo certo, ela está se consolidando, para nós é muito importante estar presente aqui, os grandes players estão aqui, é uma feira que atrai os clientes para que eles possam ver os produtos, ver os lançamentos, saber das novidades, mesmo que não estejam presentes aqui as novidades, mas eles podem saber o que está acontecendo. É um momento de atualização dos assuntos sobre isso. E é uma feira que a gente faz questão de participar, está todo mundo de parabéns, a feira realmente é um sucesso. A gente conversou aqui com o Leonardo Fiuza, ele que é presidente da TAM Aviação Executiva, representante da Bell Helicópteros no Brasil e presidente também da BAG. Obrigado, Fiuza, sucesso. Eu que agradeço mais uma vez, Juliano. Boa tarde para vocês. Obrigado.